Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, vimos nos capítulos anteriores, o capítulo 1, onde a gente viu que ali Jesus é chamado de Filho de Deus, né? Ali é mostrada a divindade de Deus, que ele veio ao céu, veio do céu à terra. No capítulo 2, a gente vai ver que Jesus Cristo é chamado o Filho do Homem, porque ele habitou entre nós como ser humano. E vimos no capítulo 3 que Jesus Cristo é chamado o Mestre Divino, porque ele não era somente mestre, ele era algo a mais, ele era divino. Ele veio do céu e fazia coisas maravilhosas e com sinais de que ele era o Messias. Então ele era chamado o Mestre Divino. A gente viu no estudo anterior, o capítulo 3, vimos do versículo 1 até o versículo 21. E a gente estudou que nesses versículos é onde Jesus fala para Nicodemos, aquele mestre fariseu, que foi ter com o Senhor uma noite para saber, confirmar realmente que Jesus era o Messias, porque tudo aquilo que Jesus estava fazendo naquele período tinha que vir de Deus. Então ele foi conversar com Jesus e ali Jesus explica para ele que é preciso nascer de novo. E Nicodemos não entende muito bem o que significa nascer de novo. E Jesus disse, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai estar no reino de Deus. Ou seja, de que tem que haver um nascimento espiritual. Aqui onde acontece o próprio batismo, né? O batismo espiritual, que é quando há o arrependimento de pecados e aquela pessoa confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e entrega a vida para ser guiada por Jesus Cristo. E vamos ver agora todo o restante do capítulo 3, que começa a partir do versículo 22. Se nós vejamos. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, estava batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu: O homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui, depois de Jesus Cristo ter falado, orientado, disciplinado para o Nicodemos, o mestre Nicodemos, ele segue para a Judéia, né? Ele segue para a Judéia para continuar o ministério dele, que estava crescendo. Muitas pessoas estavam seguindo, vinha gente de todas
às localidades próximas a Jerusalém, né? Então estava crescendo, muitas pessoas estavam se convertendo, muitas pessoas estavam sendo batizadas. E o que acontece aqui, no versículo inicial do 22, é que os discípulos de João Batista, né, o profeta João Batista, aquele que batizou Jesus Cristo, os seus discípulos chegam para ele e diz, olha, aquele que tu testemunhasse no outro lado do rio, ele está juntamente com os discípulos batizando, né? Então João Batista aqui vai expor de que ele não é o Cristo, e quem é o Cristo é Jesus, por isso que ele tem autoridade, e a autoridade dele vem lá do alto, é de Deus. Se ele está fazendo aquelas coisas, João Batista diz, eu fico alegre, eu fico feliz, porque realmente ele é o Messias, agora eu fico tranquilo. Se ele está batizando, se seus discípulos estão também o seguindo, e muitas pessoas estão o procurando, confirmo que ele é o Messias. Por isso que ele diz aqui, no 22, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Jesus continuava pregando a mensagem do Evangelho e batizava, mas aqui a gente observa que Jesus estava orientando, ou seja, Jesus ficava supervisionando os discípulos no batismo, porque a gente vai ver que Jesus não era a função de Jesus estar batizando nas águas, mas sim os seus discípulos. O próprio Jesus Cristo já era o próprio batismo, né? Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e para lá ia o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Aqui você vai ver que onde tem batismo, o significado das águas, né? Por isso que a gente vê muito na Bíblia falando sobre a água, que a água, quem nascer da água, né? Tem que nascer da água, que é o próprio Jesus. E o símbolo aqui do batismo nas águas é a simbologia de que você vai sepultar aquela tua vida, aquela tua vida antiga, e vai ter uma nova vida, um novo nascimento, que é em Cristo Jesus, que é o nascimento espiritual. Então, o batismo simbolizava isso, ir nas águas e ali ser sepultada a tua vida, a tua natureza antiga, para que você possa nascer de novo com Jesus Cristo. E João não tinha ido para a prisão aqui, ele está falando aqui do João Batista, ou seja, a gente sabe que lá na frente João Batista vai ser preso, depois vai ser morto pelo rei Herodes. Mas aqui ele estava batizando também, João Batista continuava no ministério dele. Então suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram a João e disseram, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual estava testemunhando, estava batizando e todos vão ter com ele. Aqui os discípulos de João Batista não estavam compreendendo, porque eles vieram ao mestre, ao João Batista, e perguntaram, João Batista, olha mestre, é o seguinte, lá do outro lado do Jordão, aquele homem que tu testificasse, né, como sendo o Messias, ele está lá batizando, e não só ele está orientando os discípulos dele que estão batizando, pode. Então, João Batista vai dizer aqui nos versículos seguintes, de que Jesus tem autoridade para fazer isso. João respondeu, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Mais uma vez aqui João Batista está dizendo, olha, o que vem do céu tem poder. Então, aquele homem que eu falei para vocês, aquele que eu disse que era o Messias, ali é o enviado de Deus. Então, ele veio dos céus, ele veio de Deus, então ele tem toda a autoridade sobre qualquer ser humano que existe aqui na Terra. Eu sou apenas aquele que preparei o terreno para a chegada dele, mas agora ele é que vai ditar as regras, porque ele é o próprio Deus encarnado.
O homem só pode receber o que for dado do céu. Vós mesmos sois testemunho de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Aqui João Batista faz essa comparação aqui sobre a noiva. Quando você é convidado para um casamento, né, a pessoa se prepara, bota a melhor roupa, vai alegre para aquela festa, né, fica feliz porque foi convidado. Então João Batista faz essa comparação aqui, olha, é como se eu tivesse ido para uma festa, a alegria que eu estou aqui em saber de que essas coisas estão acontecendo, ou seja, que Jesus já está começando o seu ministério e muitos seguidores estão o procurando. Então eu sei que ele é o Messias, eu sei que ele é o Filho de Deus, eu sei que ele é o enviado. Por isso que ele se alegra aqui, o João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. O João Batista, quando ele veio para preparar o caminho para a chegada do Senhor, como já dizia as Escrituras, aqui ele viu se cumprindo a profecia, né? Aquilo que ele tinha preparado o terreno, agora estava se cumprindo, né? Então aqui, além dele ficar alegre, ele fala das coisas que vêm do alto. Então, tudo que vem do Pai é superior aos que estão aqui na terra, né? Então, aqui, mais uma vez, é testificado de que, por parte de João Batista, de que Jesus Cristo é o Messias. E ele diz que é preciso que ele diminua para que Jesus cresça. Ou seja, o João Batista, a partir daquele momento, o seu ministério vai diminuir, porque agora chegou o Filho de Deus. Então, a partir desse momento, o ministério vai ser completo. É definitivo agora. É Jesus, é o Filho de Deus, é aquele que é o Salvador do mundo, é aquele que vem trazer as pessoas ao arrependimento e à salvação. Então, por isso que ele diz, é preciso que eu diminua para que ele cresça, para que Jesus cresça. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. É o que aconteceu, né? Ele falava, era testificado de que ele era o Messias, todas as evidências, todos os atos que eram feitos por Jesus Cristo, já mostrava que a profecia de que ele era o Messias. Mas, como sempre acontece, muitas pessoas não creem, né? Então aconteceu que lá ele diz, olha, muitos não quiseram crer no testemunho de Jesus Cristo, naquilo que ele fazia de que ele era o Messias. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Ou seja, aqui quem acompanhou a Jesus Cristo naquela época, quem procurou e crê colocou a fé em Jesus Cristo, de que realmente ele era o Messias, aqui é testemunhado de que esse testemunho vem de Deus, né? Então, Jesus Cristo aqui é o enviado de Deus, por isso que todas as pessoas estavam procurando, o próprio Espírito de Deus habitava em todos aqueles que estavam sendo batizados, em todos aqueles que estavam se convertendo. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Quem confia no Jesus Cristo, como aqui a palavra está dizendo, como o apóstolo João, essa pessoa está salva, essa pessoa terá a vida eterna, essa pessoa creu no Evangelho e será salvo em Jesus Cristo. Todo aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus.
Meus irmãos, é o seguinte, aqui Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele está dizendo que Deus o enviou a esse mundo para que o mundo pudesse crer na salvação, para que o mundo pudesse crer que ele é o Messias. E ele diz, olha, todo aquele que crê em Jesus Cristo não será condenado, será salvo. E ele também diz, mas todo aquele que rejeitar o Filho de Deus, que não crê, que não colocar fé em Jesus Cristo, esse já está condenado. Esse, no juízo final, no dia do juízo final, essa pessoa não viverá eternamente com Deus. E aqueles que rejeitam a Cristo, é o que Jesus sempre fala nos evangelhos, de que o inferno o aguarda. Então, se você quer passar a tua eternidade com Deus nos céus ou no inferno, esta é a pergunta que a gente coloca, e essa é uma verdade absoluta das Escrituras, de que a salvação é exclusiva do Filho do Homem em Jesus Cristo. Pois todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador e que se arrepende dos seus pecados e entrega a vida para ser guiado por Deus, crê, será salvo. E o Espírito de Deus passa a habitar naquela pessoa, e as obras que aquela pessoa, a partir daquele momento, for realizada, ela vem de Deus. Ela faz com que Deus se alegre pelas boas obras que são realizadas a partir daquela pessoa que teve um novo nascimento, esse nascimento espiritual que é a conversão. Então a gente aqui no capítulo 3, a gente finalizou, e que o importante para a gente tirar desse estudo é que temos que nascer de novo. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e entregar a vida para Jesus Cristo, porque só Ele é que, através do sobrenatural, desse milagre, Ele transforma a vida de todo aquele que tem fé e coloca em prática a fé em Jesus Cristo. Amém?